E está no ar mais um nosso CaféCast e dessa vez o convidado é muito especial, mas eu vou deixar para minha dupla, Suelen, apresentar ele. E aí, Su? E aí, gente, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente tem um convidado super especial, como a Catarina falou, né? A gente vai ouvir aqui a história hoje, uma história de recomeço, uma história de transformação de vida, uma história que tinha tudo para entrar nas estatísticas aí de uma família destruída, uma família que teve a sua história, como a de várias outras aí, que é marcada pelo divórcio, né? Mas eles resolveram recomeçar e fazer nova essa história. Hoje a gente vai ouvir a história aqui de Durães e da sua família, né? Que por sinal Por também sinal, família de Catarina. isso, o Né? Painho está aqui porque a gente crê que a história dele pode impactar muitas famílias, né? Assim como a nossa história de uma família reconstruída, ele vai falar um pouquinho de como foi todo esse processo até chegar aqui. E aí, Su, qual é a primeira pergunta? Pra gente começar, a gente queria saber um pouquinho da tua história, Durante. Conta como é que foi, como é que tudo começou, a história da tua, como é que foi a tua infância, de onde vem a tua família, como é que tua história começou. Bom, boa tarde a todos, né? O que acontece? Eu tenho um problema, vou dizer que eu não estou, graças a Deus, limpo, né? Há mais de 25 anos, mas eu não posso dizer que eu fui, eu posso dizer que eu sou alcoólatra, né? Mas para a glória do Senhor, eu estou há 25 anos que realmente eu não toco em álcool, e durante esses 25 anos não teve nenhum dia que eu tive recaída. Isso começou, eu tinha uns 13 para 14 anos, foi quando comecei a fumar, e para me destacar na turma, né, como era muito alto, né, aí logicamente vem a bebida que você vem buscando querer aparecer, querendo se confirmar como homem, como adolescente, e eu comecei a beber muito cedo. Na época eu bebia aquela bebida chamada Rumontila, e aquilo foi crescendo aos poucos, entendeu? Aos poucos, cada vez mais eu aprofundando nisso. E chegou a um ponto, eu já era casado na época, né? Minha mulher me conheceu bebendo, mas chegou a um ponto que a bebida intensificou bastante. Até minha irmã, que é médica, dizia que eu era um alcoólatra. Eu dizia que não era, que eu parava quando eu quisesse parar, mas eu percebi que com o tempo que não era bem assim. Primeiro que a bebida, o álcool, é uma bebida lícita, hoje em dia, infelizmente, né? Eu vejo aí a quantidade de jovens, entendeu? Em aniversário de 15 anos, bebendo aquela bebida ice, que parece, é bem docinha, é bem suave, aquilo pega com uma certa facilidade muito grande. E com minha esposa, quando ela começou a perceber, eu estava, sem perceber, mas eu estava praticamente bebendo todos os dias. Isso foi aumentando, e por conta da bebida eu passei por várias situações. Primeiro, desculpa te não, pode interromper. Teve algum momento assim que você percebeu assim que a bebida já tinha tomado uma proporção muito grande na tua vida ou não? Ou não percebia, né? Não. Ou não percebia. No começo eu não percebia, eu realmente não percebia, mas com o tempo... Mesmo as pessoas te avisando, irmã... Mas com o tempo eu comecei a perceber que estava me fazendo falta eu tomar aquela bebida ali. Então, praticamente bebia todos os dias. Primeiro que eu falei, é uma coisa prazerosa, a bebida é prazerosa. A minha bebida passou a ser rum Bacardi carta branca, com coca, gelo e limão. É uma bebida doce, bebida deliciosa, tá certo? Por conta disso, o cigarro também aumentava. Hoje eu estou com 100 e poucos quilos. Na época eu pesava aproximadamente 70 quilos. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia, sem beber. E quando eu bebia, eu fumava 5 carteiras de cigarro. As pessoas sabiam que eu era fumante pelos dentes, logicamente, pela coloração dos dentes, e também pelos 2 dedos, que eram muito escuros, porque era nicotina. E esse processo foi cada vez mais aprofundando, daí eu comecei a ficar mais irresponsável com relação ao trabalho, às vezes saía para almoçar com o cliente e emendava na farra, na cachaça. Isso começou a ficar um pouco preocupado. Aí quando minha mulher vinha reclamar de mim, havia o remorso, mas não havia um arrependimento de eu parar de beber. Eu dizia, eu vou maneirar, eu vou reduzir, passava alguns dias reduzindo, maneirando, mas depois voltava tudo novamente. Tudo novamente voltava. Ô pai, tu acha que o ambiente também influenciava? Não tenha dúvida, lógico que sim, né? Ó, veja bem, você pode até, como eu passei problema financeiro, mas para a bebida com os amigos, você não tem de ter um problema financeiro que alguém vai chegar, vai pagar, vai lhe chamar para fazer farra e tudo isso, né? E o pior momento que teve na minha vida, por causa do alcoolismo, foi no momento que eu cheguei a ter uma amnésia alcoólica. O que seria isso, amnésia alcoólica? Você continua bebendo, mas de certo momento em diante, você continua bebendo, mas você não se lembra no outro dia o que você fez. Então, quando eu cheguei nesse estágio, comecei a ficar preocupado. Digo, rapaz, o negócio está sério.
eu estou passando do meu limite, com toda certeza, e isso ocasionou o quê? A mulher queria separar de mim, natural, nenhuma mulher vai aguentar você ficar bebendo praticamente todos os dias. Meus filhos começaram a ter medo de mim, e eu comecei a perceber que eu não conseguia parar. Rapaz, eu não tenho como parar não, o negócio é gostoso, vinha o remorso, mas não vinha o arrependimento, e eu continuava empurrando o pé na jaca. Até que, quer perguntar alguma coisa? Não. Eu queria perguntar se tem alguma situação assim específica que você lembra que Tem. o álcool trouxe muita perda assim, para você, Perfeito. para sua família. O momento que eu achei mais crítico foi, a gente tinha uma casa alugada lá em Palmarelo, e me informaram lá, os vizinhos ligaram para mim que tinha cupim na casa, e eu peguei Breno pequeno, levei lá em Palmarelo, no condomínio, comprei veneno, comprei aquela máscara, comprei uma válvulazinha que você misturava o veneno com água, para barrufar, e chegando no condomínio para matar os cupins, esse foi o propósito. Breno, meu filho, foi para a área social, e eu fiquei em casa, matando os cupins, logicamente, e abri um Bacardi, aquela expressão de jogar a tampa fora, eu fazia isso diariamente. Então eu me lembro até que umas 4 horas da tarde eu tinha acabado de zerar o rum Bacardi, 1 litro, fui para a social do condomínio, um amigo meu chamado João Carlos, eu perguntei se ele tinha Bacardi, ele disse que não tinha, mas tinha um uísque, e eu entrei no uísque, e nesse mesmo dia eu saí do condomínio lá em Maria Farinha, Palmarelo Maria Farinha, com meu filho no carro. Imagina a cena. Eu descalço, sem camisa, de calção de banho, queimado do sol, melado de areia, completamente embriagado. Na época não tinha lei seca. E eu parei no cemitério de Santa Marta, com meu filho no carro. E disse a ele o seguinte, fica aí no carro, que eu vou me despedir de um amigo meu. E meu filho não ficou no carro, ele saiu, sem eu perceber, mas eu entrei nos velórios de Santa Marta, descalço, embriagado, de calção de banho. E entrava e olhava para aquele caixão e dizia, esse aqui não é meu amigo não. Ia para o próximo velório. Esse não é meu amigo não. Então, no outro dia, quando minha esposa falou isso para mim, eu disse, não, eu não fiz isso não. De jeito nenhum. Eu não me lembro disso, eu não fiz isso. Foi quando ela chamou o Breno e ele falou, pai, você fez isso. Qual a idade de Breno? Eu acho que ele devia ter uns 6 anos na época, 6, 7 anos. Muito novinho, né? Muito novo. E nesse dia, aí eu disse, rapaz, agora o negócio está muito sério. Porque eu não me lembro disso. Não me lembro. E Breno falou assim para mim, pai, a gente te ama tanto, não faz isso com a gente não. Isso para mim foi uma facada na barriga. Eu fui no banheiro, chorei muito nesse dia, e eu fiquei preocupado e disse, Senhor, eu não consigo parar. Eu não consigo parar. E o pior, o que acontece? Qual é a consequência disso tudo? Em primeiro lugar, a família não acreditava mais em mim. Porque quantas vezes eu dizia que eu ia parar de beber, que eu ia parar de fumar, tudo isso, e eu não parava. Então, eu não tinha mais credibilidade. Eu não tinha. Chegou um ponto que eu fiquei irresponsável em perder meu trabalho, por causa de farra e por causa de cachaça. Cheguei ao ponto de literalmente quebrar. Na época, o meu Deus que eu conhecia era o dinheiro, era o Deus que eu queria. Fui morar na cobertura do Plex, entendeu? Achando que eu era a Coca-Cola do deserto, que o dinheiro eu conseguiria recuperar rapidamente, até chegar a um ponto que eu não tinha como pagar mais o aluguel, não tinha como pagar com o condomínio, e me vi como? Sem emprego, sem escritório, que na época eu era dono do escritório, mas eu estava completamente com o nome sujo, tá certo? Tanto eu quanto a minha esposa, eu era majoritário, minha esposa era minoritária, mas automaticamente, por tabela, ela ficou com o nome sujo. Então eu estava sem cartão de crédito, sem talão de cheque, sem crédito na praça, no SPC, na Serasa, e me vi com 2 meninos pequenos e digo, vou para onde agora? E fui morar na casa da sogra. E como foi que começou a transformação? Aí que tá, na casa da sogra, lá, que eu disse à minha sogra, não, vim aqui passar um tempo, vou passar aqui poucos meses, é só o tempo de eu me recuperar, dinheiro eu vou retomar tudo de volta. E eu disse, vou passar aqui no máximo 4 meses, eu passei 8 anos na casa da sogra, morando com os meus filhos. E foi quando eu fui convidado a participar do Concílio Cristão. Isso foi em julho de 2000, naquele hotel ali, Viver Fazenda, na Moreno, Moreno, né? E ali começou um processo. Eu fiz o concílio. Explica pra gente só o que é concílio. Só concílio, contextualiza. O concílio é um encontro cristão, não tem nenhuma bandeira, por exemplo, a igreja anglicana, ela elabora o concílio, mas não tem a bandeira que é anglicana, tá certo? Não é exclusivo da igreja. Não é exclusivo da igreja. Nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Isso é para todos, É né? para todos, entendeu? E foi quinta-noite, sexta-feira, o dia todo, sábado, o dia todo e domingo também. E nesse concílio, eu comecei a perceber várias coisas, entendeu? Que eu não era suficiente capaz de lidar com o álcool. Foi quando eu percebi, não dá. Eu não tenho força de sozinho eu largar esse vício. Não tenho força realmente. E após o concílio, em julho
Eu fiz o cursilho em julho de 2000. No dia 6 de janeiro de 2001, eu estava na casa da sogra. Alexandre, um membro do cursilho também, que fez cursilho comigo e estava na minha Decura. A Decura é um pequeno grupo que lá você é distribuído. Ele ligou para mim e perguntou: Durante, como é que está a tua vida? Eu disse: rapaz, está a mesma coisa. Só que a bebida eu reduzi um pouco, mas eu não consegui largar. Não, rapaz, não consegui largar. Mais uma vez, primeiro que é uma coisa prazerosa. Aí ele fez: Durante, onde é que você está agora? Rapaz, estou na sala, na casa da minha sogra. Rapaz, te prostra no chão, diz: como é a história? Te deita no chão e faz uma oração para teu pai, pedindo força para ele tentar que tu consiga largar esse vício. Foi quando realmente eu desliguei o telefone. Nesse dia eu me deitei no chão, no tapete da sala, da casa da minha sogra. Chorei muito e disse: Deus, eu não quero perder minha família, eu não quero me separar de minha mulher, eu não quero que meus filhos tenham medo de mim, mas eu não consigo largar esse vício. Então, na época, eu estava com cigarro no bolso, com uma Hollywood, eu mudei para Calco, eu estava com 6 cigarros no bolso, fui na lixeira, chorando, na lixeira da cozinha, apertei o pedal daquela lixeira que tem pedais, joguei a carteira fora ali e fiquei na minha. Chegou a hora do almoço, almocei e fui pedir um café. Para que fui pedir um café? A vontade de fumar, para quem é fumante, você sabe disso, veio à tona e eu me lembrei: tá, eu não rasguei o cigarro, ó. Eu apenas amassei a carteira está no lixeiro. Eu voltei para a cozinha, apertei o pedal do lixeiro, a tampa subiu. Quando eu olhei, a carteira estava lá, eu disse: vou pegar. E o cigarro lá está amassado, vou desamassar e vou fumar normalmente. Nessa hora, aí que foi um momento importante, nessa hora, quando eu fui pegar a carteira que estava dentro do lixeiro, eu percebi que colocaram o resto do almoço ali, só estava a pontinha dela. E eu fiz uma oração muito rápida para o Senhor. Eu disse: Deus, será que esse lixo tem mais força do que eu? Não deixa eu pegar nessa carteira. E minha mão estava descendo para pegar a carteira. Eu não cheguei nem a tocar nessa carteira. Quando eu cheguei, assim, perto da carteira, eu disse: não deixa, Senhor. Foi como se fosse um choque. A minha mão voltou na velocidade incrível, que eu fiquei até assustado. Eu voltei assim, a minha mão voltou, eu não toquei na carteira. Isso foi no dia 6 de janeiro de 2001. Decidi em diante, até hoje, nunca mais toquei cigarro e nunca mais dei um gole em bebida alcoólica. Minha mulher adora vinho, nós saímos para jantar, ela toma vinho, eu não tomo. Porque eu tenho a plena consciência que eu não sou competente nem sou capaz de largar esse vício. Então, quem me curou, entendeu, foi Deus. Agora, um detalhe importante. Quem me curou foi Jesus, detalhe importante. Primeiro lugar, eu saí da negação. O que é sair da negação? Eu reconheci que eu não tinha força sozinho de largar esse vício. Não tinha força sozinho. E eu passei 5 dias depois disso, sem fumar e sem beber. Eu contei a minha mulher e meus filhos. Disse assim: eu não vou garantir nada a vocês, mas eu estou há 5 dias que eu não fumo e que eu não bebo. E eles ficaram: eita, é mesmo. Porque era uma coisa tão comum a bebida na minha vida e o cigarro, que eles não perceberam que eu estava 5 dias sem beber. Pra você ter uma ideia, eu esperava a minha mulher dormir para eu beber sozinho. Sim. Essa era a pura realidade. Então, esse momento para mim foi importante demais quando eu percebi a questão da amnésia alcoólica, que eu cheguei a esse ponto. E por falar nisso, meu cunhado, Henrique, que hoje é pastor, ele mandou para mim um material de uma revista chamada Isto É, que me impactou profundamente. É uma história verídica de um ministro do governo, Fernando Henrique Cardoso. Ele era alcoólatra. O presidente da República sabia disso, que era alcoólatra, mas era um cara que produzia muito, chegava no ministério cedo, até 5 da tarde, uma produção estúpida, ele resolvia vários problemas, mas naquela hora em diante ele ia no bar em Brasília e encher a cara e ninguém estava aí com a questão da vida pessoal dele. Porém, já separado da mulher, que nem a mulher aguenta isso, nem a família, o filho caçula tinha acabado de tirar uma carteira de motorista dele, e ele, mais uma vez empregado em Brasília, liga para o filho caçula pedindo para ir buscá-lo naquele bar específico, naquele restaurante. O filho vai com a maior boa vontade, entre aspas, porque ele tinha acabado de tirar a carteira de motorista e agora ele podia dirigir para onde ele quisesse em Brasília. E na volta com o pai, ele arriou o banco, o pai deitou, essa história verídica mais uma vez, ele deitou no banco e ao voltar para casa ele atropela uma pessoa, o filho dirigindo o carro. Mas ele não para socorrer a pessoa, por quê? Meu pai ministro, vai chegar aqui a polícia, vai chegar um Detran, não sei se o nome lá também é Detran, vai chegar e meu pai aqui embriagado, aí ele corre, mas só que as câmeras pegaram, entendeu? Fotografaram tudo isso. O que acontece? Nisso o carro, logicamente, estava em nome do pai, e isso, 3 dias depois, sai dos jornais que o ministro atropelou, não prestou socorro, uma série de fatores, né? E ele chegou para o presidente Fernando Henrique Cardoso e fez: olha, presidente, eu estou sendo considerado o inimigo número 1 de Brasília.
e eu não posso mais ficar como ministro, está aqui minha carta de demissão. E o presidente aceitou a carta de demissão. E ele deixou o ministério. E nesse dia ele fala, inclusive ele escreve um livro chamado Conversando com os Netos, o nome dele é o Darcy Klein, eu não sei a pronúncia correta exatamente, e ele pega e diz o seguinte, que nesse dia ele foi para o bar e tomou todas. Porém, o filho dele mais velho já estava cansado de dizer, meu pai, sou ministro, chego em casa, sou embriagado, no chão, cachorro lambendo o seu rosto, tudo isso, entendeu? Eu prefiro morrer e ver essa cena do senhor dessa maneira, completamente embriagado. E há uma discussão, em várias discussões, há um dia que há uma discussão com esse filho mais velho, e esse filho mais velho chega na varanda do apartamento dele em Brasília e se joga, se suicida. Ele estava embriagado, ele percebeu isso, ele chegou até a ver isso, mas ele foi dormir e 4 horas depois, 5 horas depois, chega na residência dele, tocando na companhia, batendo na porta a ex-mulher, o filho caçula, a polícia, corpo bombeiro e por aí vai. E quando ele abre, ele se assusta e faz, o que é que está acontecendo? Que invasão é essa? Por que essa invasão? E a ex-mulher, foi o filho, falou, está sabendo não? Sabendo o quê? Fulaninho, o que tem fulaninho? Morreu, pulou daqui da varanda. Nesse dia, ele parou de beber. Nesse dia, eu tenho 2 filhos. Se um filho meu tivesse chegado ao ponto de suicidar por minha, vamos chamar, pelo fato de ser um alcoólatra e não ter conseguido parar, qual seria a minha reação? Eu não sei, mas não ficaria, não ficaria assim, mentalmente, entendeu? Eu não ficaria uma pessoa normal. De saber que meu filho tirou a própria vida por conta da irresponsabilidade minha, no caso, perante o alcoolismo. Esse, para mim, foi o que mais me chocou quando eu tomei a decisão. Que você soube durante esse processo, né? Durante o processo, durante a história. E durante esse processo, qual foi o papel também da esposa e da família nisso tudo? Olha, a gente tá falando aqui, né, da tua história, mas o álcool eu acho que é algo que ele impacta e ele não destrói só quem consome, né? Isso. Ele Perfeito. destrói quem está por perto. Você citou aí uma situação com o Breno, com 6 anos de idade, né? Mas você tinha uma família, 2 Perfeito. filhos, uma esposa. Qual era o posicionamento? Como era que tua mulher se posicionava diante dessa história? Isso. Olha, a minha esposa, ela sempre disse o seguinte, de casamento para a vida toda. É até que a morte separe, entendeu? Então, ela não pensava em separar. Ela botou muito, mas foi muito dinheiro no chão. Ia para a igreja sozinha, eu me converti muito tempo depois, ela ia para a igreja sozinha e pedia oração para eu largar o vício. Ela pedia oração para eu largar o vício. Então, minha mulher foi peça fundamental durante todo esse processo. Primeiro que ela não desistiu do casamento. Ela lutou pelo casamento, ela lutou, e lutou muito. Através de célula, frequentava uma célula, através de concílio, através de pedir oração diretamente da igreja, que tinha um grupo de oração na igreja, ela pedia quero pedir pelo meu marido, que ele largue esse vício, tudo isso. Então, ela teve um processo fundamental na minha transformação. Até quando eu comecei a frequentar uma célula também com ela, tá certo? E cansei de ir para a igreja com um bafo de cachaça, com uma pastilha house preta na boca para tirar o bafo da cachaça, mas ela queria que mesmo assim eu fosse para a igreja, porque a palavra do Senhor não volta vazia. É importante também a gente desmistificar isso, né? Porque às vezes a gente romantiza muito, acha, foi para a igreja, ou então fez o concílio, e aí de repente... Como se fosse automático. Não é automático. Não é automático. É muito importante, Dunes, a gente destacar que você permaneceu no processo. Perfeito. Assim, o processo não foi de um dia para o outro, não, né? E um detalhe importante, mais uma vez eu gosto de falar isso. Eu conheço pessoas que estão nesse vício, eu converso, eu oriento e percebo que é no meu caso. Você tem um remorso, você não tem um arrependimento. Quando você tem um arrependimento, você diz, não, eu não quero mais entrar nesse caminho. Eu não quero ir mais por essa trilha. Aí você realmente, você quer tomar um novo caminho. O remorso não. Eita, eu errei, mas vou dar uma maneirada. Você não tem aquele convencimento de largar definitivamente. Eu passei anos e anos e anos só no remorso. Sim. Quando eu tive, não, eu não quero perder a família por causa do alcoolismo, eu não quero perder meus filhos por causa do alcoolismo, aí sim, então, eu preciso de ajuda. Eu tenho que ter alguma coisa que me dê força para eu largar esse vício, porque eu não estou conseguindo largar. Primeiro, mais uma vez, que é prazeroso. Eu nunca usei maconha, nunca usei cocaína, mas deve ser bom, porque senão ninguém usava. Deve ficar doidão, deve dar a você um prazer extraordinário, mas destrói não só você, como todos que estão ao seu redor. Por exemplo, minha irmã que é médica, ela fez, meu irmão, eu já estou vendo esse filme, você vai perder sua família, vai se separar. E ela mandou fazer vários exames de sangue, tudo isso, e eu tenho esse exame até hoje, para você ter uma ideia.
O exame do fígado é o TGP, se eu não me engano, e tem assim, o resultado do exame. Homens, de 3 até 50, ou seja, 3 é o mínimo da taxa do fígado, 50 era o máximo. A minha taxa era 448, era a minha taxa de fígado. Até hoje, 25 anos sem beber nada, eu tenho um fígado comprometido. E ela fez. As pessoas que têm essa taxa de fígado, ou elas estão com cirrose, ou elas estão com hepatite. E você não está com hepatite. Para você ver o nível que eu estava. Eu bebia todo dia e aquela expressão de jogar a tampa fora, literalmente, eu bebia por litro, tá entendendo? Então, o cursilho foi um processo. Saí do cursilho, domingo eu estava indo para onde, mesmo às vezes chapado, depois do cursilho, ia para a igreja, depois ia para uma célula na segunda-feira, rolando IPSEP. Quem dirigia a célula era meu cunhado Henrique, na casa da Dona Lita, que era a sogra do pastor Dino, ok? E na quarta e quinta-feira eu estava numa decúria, que é um encontro que você tem pós-cursilho. No meu cursilho eram 12 decúrias, nós passamos 36 decúrias juntos, ou seja, cada decúria era realizada uma vez por semana. Então eu passei 36 semanas com esse grupo, um grupo muito pequeno. Ou seja, o ambiente começou a mudar. Total, né? total, começou a mudar. Mudar o totalmente. ambiente, a pessoa tem que querer, né? Totalmente. E permanecer no processo. E depois eu percebi o seguinte, por exemplo, quando eu comecei a ter uma célula, chegou para mim, Dino Findurães, um dos propósitos, ou o maior propósito da célula, é você ter uma multiplicação, tá certo? Você sai daquele ambiente, vai para outro ambiente, e você vai contactar e trazer novas pessoas para conhecer o Senhor. Então eu disse, rapaz, olha, multiplicar por mim, não, eu nunca li a Bíblia, entendeu? Eu não quero multiplicar, eu não tenho nem em casa, eu vou na casa da sogra, mas a gente falou assim, não, eu falo com mamãe, para a mamãe autorizar. Minha sogra autorizou, eu abri uma célula na casa da sogra, eu abri porque eu toco violão muito pouco, mas eu fazia o louvor da célula lá no IPSEP, e nessa abertura de célula, Deus mandou para minha casa pessoas formadas em teologia, que são Saulo e Fernanda, e hoje estão morando em Londrina, que eram da igreja, o vizinho que era pastor. Então as pessoas chegavam lá e quando faziam pergunta mais aprofundada sobre a Bíblia, eu dizia, fulaninho, responde aí, fulaninho, responde aí, que eu não sabia responder. Tinha um pastor por perto sempre. Eu não sabia responder, essa é a instrumento, realmente. E minha mulher fala hoje que é minha passagem, meu cunhado falava o seguinte, nunca compre uma Bíblia e abra para ler. Eu disse, por quê, Henrique? Não, por exemplo, vamos supor que a pessoa está pensando em suicídio. Ela pega uma Bíblia, abre e tem lá um versículo. O que você pretende fazer, faça agora. Acabou, acabou, o cara acabou, né? Mas eu sempre do contra, eu comprei uma Bíblia, nunca mais esqueço disso, chamada Shed. Era 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, mais ou menos. Eu na casa do meu sogro, mais uma vez. Eu peguei a Bíblia para ler, minha mulher estava dormindo, acendi o abajur. Eu disse, rapaz, eu vou abrir a Bíblia e vou ler. Eu sempre do contra, né? Nunca tinha aberto a Bíblia. E quando eu pego a Bíblia e abro a Bíblia, cheguei a abrir assim, peguei ali e abri, eu não cheguei a abrir e ver qual era o livro, qual era o capítulo, qual era o versículo. Eu simplesmente abri a Bíblia quando minha mulher, você entende por quê? Ela se vira com o olho fechado, eu estava dormindo, ela bate na minha barriga, eu tomei até um susto, e ela falou o seguinte, o olho fechado, logicamente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu peguei a mão dela, voltei para o local, ela virou para o local e disse, agora virou beata da igreja, virou de vez. Eu pensei, agora ela virou de vez, virou literalmente. E quando eu abro a Bíblia, eu estava na passagem de Mateus 6:23, exatamente essa passagem. O que é que Deus me mostrou ali? Disse, não é coincidência. Eu não tenho como abrir uma Bíblia que tem aproximadamente 2.000 páginas, uma Bíblia, onde foi exatamente na palavra que minha mulher anteriormente acabou de falar. Isso começou, aí começou o processo. Aí começou a me incomodar. Começou a me incomodar. E quando eu comecei a dirigir uma célula, era o seguinte, eu não posso ter uma vida fora da célula que não conduza com aquilo que eu estou falando durante a célula. Então eu comecei a perceber que eu tinha que parar de largar o fumo, de fumar, eu tinha que parar de largar o vício do alcoolismo. Então começou todo o processo. E eu percebi o seguinte, que durante a semana eu estava me alimentando espiritualmente 3 vezes por semana. Eu estava indo para o culto, mesmo às vezes na marra, mesmo às vezes tinha tomado quase todas naquele domingo. Na segunda-feira eu estava dirigindo uma célula à casa da minha sogra e na quarta-feira eu estava na decúria. Aí começou o processo. Comecei a trabalhar em cursilho. A virada de jogo. Né? Aí começou a virar da chave. Começou a virada.
Mas De eu nada. acho que, assim, Deus fala, né, que ele não vai arrombar a porta. Na verdade, a gente Não. tem que bater na porta. Não. E aí, a partir do momento que você quis, que você começou a procurar e querer essa mudança, as coisas vão fluindo, né? E aí Deus vai mandando pessoas, vai mudando ambiente, e aí vai começando esse processo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi recuperar a confiança da tua família. Você falou que a sua família já não acreditava mais em você, né? Não acreditava. Por conta da consequência de todo o vício, Perfeito, né? perfeito. E aí, depois desse processo, aí fez cursilho, começou a ir pra igreja. Como é que foi recuperar a confiança dessa família? Foi quando comecei a ter a consistência de não beber mais. Então, a própria família da minha esposa começou a perceber, rapaz, por aí está diferente. Por isso é um cara que hoje em dia, para ele ficar alegre, não precisa de álcool. E muita gente vincula isso ou associa a alegria, prazeres com a bebida. E não é bem assim. Então, todo mundo começou a perceber, rapaz, esse cara está diferente, minha mulher, ele está diferente. Então, eu comecei a ter uma credibilidade perante a minha família e perante ao trabalho, as pessoas, uma série de coisas. Mais uma vez, né? Pelo fato da bebida aí, muitos amigos meus ou falsos amigos se afastaram. Se afastaram porque ao me chamar... Como é que foi o antigo meio, né? A reação dessas pessoas. Eu me afastei porque eu tive da coisa seguinte, você não deve se testar. Hoje a pessoa fala assim, Durante, mas tu tá há 25 anos sem beber nada, tu tá na praia, por que tu não toma uma cerveja sem álcool? Rapaz, sabe por que eu não vou tomar? Porque para o meu cérebro vem a palavra cerveja. Então, eu não vou me arriscar. Ah, Durante, mas tu está com 25 anos sem beber, tu pode tomar uma taça de vinho e parar. Posso, mas eu vou me testar? Não vou me testar. Eu não quero correr esse risco de voltar à vida que eu tinha antes. De maneira nenhuma eu não quero voltar a isso. Porque o que acontece? Mais uma vez, o álcool traz prazer na sua vida? Muito. Não vou negar em relação a isso. Mas Deus coloca na minha vida, colocou prazeres que não tem álcool, não tem dinheiro no mundo que supere os prazeres que ele colocou. Primeiro é a família. Para mim, primeiro é a família. Então, não tem prazeres menores do que isso para mim. Então, tudo foi um processo. Então, está em Apocalipse, tem uma passagem em Apocalipse que Jesus falou o seguinte, eis que eu estou à porta e bato. Quando ele fala, eis que estou à porta e bato, é como se fosse, a porta é a sua vida, é a minha vida. É uma porta, tá certo? Mas a porta aqui está figurada como se fosse o coração. Então, se você abrir a porta para Jesus entrar, ele vai entrar e vai cear com você, ele vai jantar com você. Para uma pessoa jantar com você, tem que ter intimidade, tem que ser amigo. Você não vai chamar uma pessoa estranha para jantar e entrar na sua casa. Então, quando eu percebi isso aí, só tem um detalhe, eu tenho até um banner que eu tenho, e Jesus está na porta, batendo na porta, mas a maçaneta da porta não está no lado de Jesus. Ela está no lado da pessoa que representa a sua vida, representa a minha vida. Ou seja, se você não abrir a porta, ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Você tem que querer abrir a porta para ele entrar. Mas se ele entrar, te prepara. O que ele vai fazer é inacreditável. Ok? É sobrenatural. Ok? O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que curou cego, que ressuscitou, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de hoje, é o mesmo. Então, eu sou curado porque Ele me curou, me deu força para eu poder superar esse vício do alcoolismo. Porque se não fosse Ele, eu acho que eu não estava nem vivo. Eu não estava vivo mais. Ô, pai, já tinha morrido há muito tempo. eu lembro de uma vez que o pai não voltou para casa, Foi. e aí não dormiu em casa, e manhã saiu que nem uma louca em todos os hospitais, procurando, até que na restauração falaram, não, entrou um homem mesmo aqui, alto, magro, não sei o quê, e ela foi desesperada, né, achando que era painho, mas não era, ele tinha bebido, enfim. E a gente lembra assim, né, viveu muito isso. Mas o que eu acho mais incrível, assim, da transformação de Jesus é que ele traz pra gente aquilo que nos dá esperança. E hoje eu não lembro tantas coisas de painho, né, nessa fase antes de Jesus. Pelo contrário, hoje ele é uma referência, é um exemplo. Fala para a vida de tantos homens, impacta tantos homens. Então, Deus até nisso é tão perfeito que eu só enxergo ele como um exemplo de pai, de homem e de esposo. E não de uma pessoa que viveu tudo isso. Porque eu tenho uma coisa, você ter uma ideia, quando eu fui para na casa da sogra, eu falei aqui já, eu não tinha recurso para pagar aluguel, nem tinha recurso para pagar condomínio, né? Pensa um pouco, pensa no cenário. Um cara que é fumante, não tinha dinheiro para comprar cigarro. Literalmente. Eu ia para fiteiro, não sei se você sabe o que é fiteiro, as pessoas mais velhas, sabe? Fiteiro é uma banca de revista pequena
onde você pede um cigarro, ele vende um cigarro. Eu não sei nem se hoje existe isso. Eu nem sei se existe mais. Então, eu não tinha dinheiro para comprar uma carteira de cigarro. Eu não tinha dinheiro para comprar cigarro. Na nossa casa lá no meu sogro, às vezes, a gente tinha jantares noturnos à luz de vela, porque a Celso chegava lá e cortava a energia da casa. Então, o meu problema, quando eu estava dentro mesmo, no fundo, cheguei no fundo do poço, não era só a questão do vício do alcoolismo, era tudo junto, sem crédito, sem credibilidade, sem dignidade, a família não acreditava em você, a sua esposa queria separar de você, os filhos tinham medo de você, era um processo que eu não via saída. Eu cheguei no conselho e disse, eu não tenho saída, porque era muita coisa ruim ao mesmo tempo. Mas quando Jesus entrou, ele começou a me dar força. E eu comecei a perceber no concílio o seguinte, peraí, se eu não tenho força, foi como o Alexandre de Durães, se você não tem força para largar, você tem de buscar força em alguém que tenha mais força do que você. É uma coisa que faz sentido. Por exemplo, se eu não conseguir levantar essa mesa sozinho, eu vou chamar você para você me ajudar e a gente vai levantar essa mesa sozinho. Eu mais outra pessoa. Então, quando eu pedi a Jesus, Senhor, vem, me dá força, que eu não quero acabar com minha família, ele veio. Mas eu falo o seguinte, que o difícil não foi parar de fumar e não foi parar de beber. O difícil foi eu reconhecer que eu sozinho, eu não tinha força. Essa foi a parte mais difícil. Essa foi a parte que demorou mais para eu entender e para eu perceber que eu sozinho não sou capaz. Ele disse, Senhor, tu é meu pai, me ajuda, vem, me dá força que eu não quero perder minha família. Então, a base para mim era a minha família. É muito comum, né, a gente ouvir das pessoas que têm um vício, né, que eles sempre acham que pode parar a qualquer momento. Não, né? Não mas para. Mas eu posso. Então, eu acho que vale ressaltar isso, esse reconhecimento primeiro, que você não tem força, é uma doença. Não tem. Ô pai, e qual conselho tu pode deixar para as famílias que sofrem hoje de algum vício, né? Porque a gente falou aqui do álcool, que era o seu e do cigarro, mas às vezes é drogas, às vezes é outros vícios que destrói, né? Ô, Dunes, e se você olhando para trás hoje, tem alguma história ou histórias que você olha assim e diz, isso aqui só Deus podia fazer. A gente quer ouvir milagres. Tem muito. Perfeito. Jesus tem feito muitos milagres aí que a gente precisa dizer para o mundo, né? Perfeito. E a gente olha para a sua história, para a história da sua família. Já vê um milagre, na verdade. E vê o milagre, assim. Então, conta pra gente algumas histórias aí de milagres. De Jesus. Vamos lá. Veja bem, eu cheguei no concílio, como eu falei com você, no fundo do poço. Eu cheguei no concílio, morando na casa da sogra, sem dinheiro, sem cheque, sem cartão de crédito, sem credibilidade, e com 12 processos de execução. 12 oficiais de justiça foram na minha casa, tá certo? Onde eu vendi casa, vendi carro, vendi tudo para pagar os débitos, para dizer, ou você paga, ou você oferece o bem a penhora, tá certo? A gente muito novo, minha mulher chorava muito com isso, foi quando fui morar na cobertura, já narrei aqui, aí voltei para morar na casa da sogra, porque não tinha outra opção, Onde eu quero chegar? O problema não era só álcool, era muita coisa junto. Era questão financeira, ok? Era questão do alcoolismo também que não conseguia largar, do vício do cigarro, uma série de fatores. E Deus restaurou tudo. Foi restaurando tudo. A questão financeira, a questão do patrimônio, tudo foi restaurando. Aos poucos, foi um processo. E cada vez eu percebia que era um milagre que estava acontecendo. E o casamento. E o casamento completamente restaurado. Eu tenho 40 anos de casado, com mais 5 anos de namoro, são 45 anos juntos. Isso já é um milagre. São 45 anos de relacionamento. É muito tempo. Não me arrependi um momento de ter me casado. Pelo contrário, casaria de novo, na mesma idade, tudo isso. Então, Deus não só fez milagre na minha vida, ele fez na minha família. Catarina é prova de milagre. Catarina teve uma gravidez tubária, onde a Amanda, que é minha nora, na mesma época, as duas começaram a fazer planos da gravidez. Eita, vamos ter os meninos na mesma época, vai estudar no mesmo colégio, vai ter o mesmo aniversário. Eu e minha mulher, quando soubemos disso, a gente se ajoelhou no sofá, começamos a chorar. É unção dobrada. A nora está grávida e a filha está grávida, é unção dobrada. Resultado, pouco tempo depois, ela sozinha, ela vai para o hospital, Esperança, fazer uma ultrassonografia, ela estava com corrimento, e ela percebeu que estava com uma gravidez tubária, uma trompa completamente obstruída. O bebê estava na trompa. Ela ligou para a Nadina, estava recém-operada, minha esposa, eu fui para o Hospital Esperança, cheguei primeiro que o Tiago chegou depois, e o médico falou o seguinte, eu não estou entendendo, tua filha está aqui com uma gravidez tubária, não está com sangramento, nem está com dor. Eu não vou levar, isso da emergência, eu não vou levar ela nem para o apartamento, ela vai daqui direto para o bloco cirúrgico. Você está brincando? Eu falei, não, vou levar sua filha para operar agora.
que ela está com risco de morte. Tudo bem. Houve a cirurgia, tirou a trompa, logicamente perdeu a criança, tá certo? E ele chegou e disse o seguinte, ó, tu tem a outra trompa, tua não é muito boa, não é saudável, entendeu? E ela também, para você engravidar naturalmente, praticamente diz assim, esqueça, é impossível, entendeu? E daí ela começou com o processo de inseminação, uma série de coisas. Durante 3 anos, ela e Tiago passaram por esse processo. Não conseguia, tentava, não conseguia, tentava, não conseguia. E durante 5 anos, ela conseguiu 5 óvulos férteis, tá certo? Onde colocou o primeiro, era o único homem que tinha, que é Toninho, que é meu neto, que tem o mesmo nome meu. O nome dele é, eu sou Antônio Durães Maia. Meu pai era, eu sou Antônio Durães Maia filho. Meu pai era Antônio Durães Maia. Tiago queria homenagear e colocar Antônio Durães Maia Neto. O cara do cartório falou, não, a árvore não é essa. Antônio Durães Maia Neto é meu filho Breno, que não tem esse nome. Se você quer colocar na mesma árvore, tem de ser Antônio Durães Maia bisneto. E meu neto é Antônio Durães Maia bisneto. Até CPF já tem. Ele já tem. Nasce já com CPF. Aí Catarina colocou mais outra, não pegou, colocou mais uma, pegou, que é bela, coisa mais linda do mundo. E um dia a Catarina chega para a gente e faz, estou grávida. Como assim? Você não colocou um embrião fertilizado, como é que você está grávida? E veio de forma natural. Onde os médicos disseram que era impossível, que não podia ela engravidar. E ela engravidou. É maior milagre que esse? Que é a própria vida, entendeu? Um Que dia a gente agora... vai contar essa história aqui com detalhes. Com detalhes. Ele já está entrando no meu testemunho. Já Para tem criar todo o testemunho expectativa, para criar expectativa. Então, olha, para concluir o seguinte, que a hora já está aqui avançada. Eu não sei... o que é que Conta como é que está o cenário da família hoje. Ah, Todo mundo outro. servindo a Deus. Sim, detalhe importante. Sim. Hoje, eu e minha mulher, nós fazemos parte do secretariado do Concílio. Meu filho e minha nora fazem parte também do secretariado do Concílio. Catarina é meu genro também. Tem uma cela em casa que parece uma igreja. Na comunidade. É verdade. É verdade. Tiago está fazendo seminário hoje também, glória do Senhor. Mas eu quero fechar para dizer o seguinte, ó. E vocês estão me assistindo agora aqui nesse podcast, né? Eu não sei o que você está passando, não tenho a mínima ideia. Se é problema de relacionamento com o pai, com o filho, se é problema financeiro, se é problema de vício, de droga, de alcoolismo, não sei. Mas se muita gente disser a você que não tem jeito, dizem o seguinte, disseram para mim, a família de minha mulher disseram para mim, pau que nasce torto, morre torto. E esse discurso que você talvez tenha ouvido já algumas vezes, é completamente equivocado. E quando você conhece o filho do carpinteiro, ele coloca você no caminho certinho, tá entendendo? Então, o que é que eu posso falar? Eu sou fruto de oração da minha mulher, mas muita oração, muita oração. E quando eu comecei a orar com minha mulher, que eu tinha um tabu, eu tinha uma trava, eu não conseguia orar, eu tinha uma dificuldade de orar, mas quando nós começamos a orar, é como se estivesse blindando, entendeu? O mundo espiritual. Você blinda o mundo espiritual. Não somente na sua casa, como também na sua família. Eu acho que é isso. A mensagem é essa. Qual conselho a gente poderia dar para as mulheres, né, que sofrem com maridos ou filhos que estão numa situação de vício? Veja bem, o casamento, eu creio que para todas as mulheres é um sonho que cada mulher tem. De ter a família, de ter filhos, tudo isso, né? E você não pode simplesmente, tá certo? Você, nesse sonho, você jogar a toalha no chão e desistir. O que eu posso falar, pela minha experiência própria, é que minha mulher, ela não desistiu, pelo contrário. Ela perseverou e muito. Ela tinha todos os motivos para jogar a toalha fora. Todos. Porque a quantidade de vezes que eu cheguei embriagado em casa, e às vezes nem chegava em casa embriagado, só chegava no outro dia, foram várias. Então o motivo ela tinha suficiente, tá certo, para me separar. Mas ela não queria separar. Porque ela acreditava que o casamento era para sempre. E eu concordo com ela também em relação a isso. Mas o que foi que ela fez? Ao invés de ela chegar, ficar desesperada, me acusar e pensar na separação, ela começou a buscar ajuda na igreja. Primeiro, através ela própria, chorando, colocando o joelho no chão e orando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero que transporte meu marido. Eu quero que ele largue esse vício. Ela começou sozinha. E depois ela começou, através de célula, através da igreja, buscando ajuda para que houvesse uma oração, um clamor, não somente dela, mas como a igreja, para que Deus pudesse me tocar e eu largar esse vício. Então, mulheres, não desistam dos seus maridos. Eu sei que não é fácil, é dolorido, é sofrido, é constrangedor, é traumático, mas tudo pode passar. Tudo passa. Então busque em Deus, em primeiro lugar, entendeu? Busque nele força para você poder superar e encarar isso. Não somente você, como também seus filhos. Não desista da sua família. É o maior projeto de Deus hoje em dia, é a família. Esse é o maior.
Eu tenho visto aí na minha caminhada pessoas que tinham o mesmo vício que eu tinha como alcoolismo, que hoje estão restauradas. E a família está completamente restaurada. Creia, vale a pena você lutar. Não desista, vale a pena você lutar. Porque para Jesus nada é impossível, Nada. né? Nada. E às vezes a gente não tem noção do poder da oração, principalmente a esposa, né, para o seu marido. Além da sabedoria e do discernimento, a gente precisa estar constantemente em oração, né, Su? E aí? Depois de um podcast desse. Muito massa, assim, a gente ouvir, a gente vive essa história, a gente olha para vocês, assim, a gente olha para essa família, a gente vê tudo que Deus fez e que continua fazendo, né? Tipo, esse é um processo aí que não tem fim, né? Mas a proposta desse podcast é trazer histórias, assim, de pessoas normais que tiveram as suas vidas extraordinariamente transformadas por Jesus. Porque a gente acredita que é impossível a gente ter um encontro com Jesus e a gente não ter nada em nossas vidas mudado. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade na sua vida hoje, que você possa olhar para essa história, que é uma história de muita superação, de muita resiliência, uma história de muitos recomeços. Aqui a gente, Durães, ele trouxe um resumão do que é essa história, mas quem convive com essa família sabe o tanto de milagre que Deus tem feito neles e através deles, né? Porque hoje, à medida que a gente recebe, né, de Deus, a gente transborda. Perfeito. E a gente vê a história de Durães sendo exemplo para tantas outras histórias, ele testemunhar essa história e tantas pessoas, tantos homens, tantas mulheres olharem e dizer, poxa, se Deus fez isso na vida dele, ele pode fazer na minha. É isso aí. Você possa olhar para essa história hoje e perceber que o mesmo Deus que transformou a vida desse homem, transformou essa família, pode transformar a sua vida, pode transformar a sua história, independente do que você tem vivido. E o testemunho é isso, é a gente lembrar que Deus pode fazer de novo, né? Se ele fez na vida de alguém, ele pode também fazer na sua vida. E só para concluir, mais uma vez, pela segunda vez para concluir, nós somos uma família perfeita? Lógico que não. Lógico que não somos perfeitos. Temos problemas? Temos vários problemas, entendeu? Mas encaramos de forma diferente. Mas é muito diferente do que o mundo está oferecendo por aí afora. Então, creia, vale a pena, vale a pena. Eu acho o seguinte, a promessa do Senhor é uma só. É que cada um aqui tem a vida eterna. Essa é a promessa do Senhor. A vida aqui na Terra é passageira. Vai chegar um dia que vão chamar minha ficha, Durães, ou eu subo, ou eu desço. Mas eu creio que eu vou subir. Entendeu? Porque se você descer, vai para o inferno, vai conhecer lá o chifrudo que nunca foi casado. Mas entendeu? Então, o que acontece? Então, vamos nos preocupar um pouquinho com a promessa do Senhor lá de cima, né? Vamos viver um pouco também aqui na Terra, ter coisas boas, lógico que sim, nenhum problema em relação a isso, mas que a gente se preocupe também com a vida eterna, que você não perca isso. E o principal que eu acho que a estrutura principal, a base de tudo é a família. Então, mulheres, mais uma vez, não desistam dos seus maridos, não desistam, perseverem, perseverem. O Senhor sabe muito mais do que vocês, a história que vocês estão vivendo. Ele sabe muito mais do que vocês. O que ele quer realmente que você abra a porta para ele entrar e aí sim você vai ver o milagre acontecer. E para os homens que estão no vício, o que é que eles merecem de um conselho, um sacolejada para acordar para Jesus? Veja bem, eu acho que o principal é os homens saírem da negação, porque a dificuldade maior é de reconhecer. Rapaz, que a gente é impotente em relação ao álcool. Eu passei anos e anos e anos e anos sem reconhecer isso. Sendo impotente perante o álcool, mas eu não reconhecia isso. Então, se você for parar para pensar, os homens, no caso, que estão vivendo a questão do alcoolismo, você pode até pensar o seguinte, não, vai me dar prazer. Não dá prazer. Mas tenha certeza que Deus vai colocar na sua vida outros prazeres que são superiores ao álcool, que você nem sequer imagina. Então é o seguinte, primeiro pare, pensa e faça uma reflexão. Onde é que isso vai me levar? Onde é que esse alcoolismo vai me levar? Eu digo a vocês por experiência própria. Se eu não conhecesse o Jesus, não mudasse a minha vida e não pedisse força para mudar, eu estaria morto. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Outra vez no acidente de carro, outra vez levar um tiro de uma briga por aí e sair, vocês sabem o resto da consequência qual é. Então, homens, pense um pouco a sua história, né? Pense um pouco onde é que esse caminho vai lhe levar. Tenha certeza que é um caminho que não é muito bom. É chegar ao fundo do poço como eu cheguei. Então, eu espero que você não chegue a isso, ao fundo do poço, como eu cheguei. Tá certo? Mas tenha certeza o seguinte, que quando se você por acaso achar que está no fundo do poço, Jesus está colocando a mão lá embaixo, bem pertinho de você talvez esteja nem percebendo. Ele só quer pegar a tua mão e te puxar.
ok? Creia nisso e busque ao Senhor. E o Gente, resto ele fará. É isso, mais um Café Cast para vocês, de muita emoção. Mas o nosso propósito é esse, é mostrar que para Deus nada é impossível. E se Ele fez nessa família, Ele vai fazer na sua também. Fica com a gente, que tem mais podcast por aí, com mais histórias maravilhosas. E obrigada. Valeu, valeu.